Se você está nervoso e até mesmo desesperado, procurando por soluções para os seus problemas financeiros, se você não consegue emprego, ou até mesmo se você já tem um emprego, mas está afundando em dívidas, procurando portas, rendas alternativas para poder consertar os erros que você cometeu. Não se apavore, não se aflija e faça essa oração comigo. Senhor, eu sei que Tu me conheces. Eu sei que o Senhor conhece o meu coração. Sei que eu nada preciso dizer, porque o Senhor já conhece e sabe de tudo. Sei que o Senhor conhece os meus erros, os meus enganos, conhece os meus arrependimentos, as minhas infantilidades e até mesmo os meus tropeços. Sei que todas as minhas lágrimas não são jogadas fora, elas são colhidas pelo Senhor. E eu sei que o Senhor conhece o nível de amargura que cada uma das minhas lágrimas tem, porque nenhuma dor é igual à outra. Nenhuma dor é uma angústia de mesmo peso. Mas, Senhor, eu não choro para amigos, eu não choro para parentes e eu não busco consolo entre os estranhos. O meu peito tem doído tanto que não consigo mais traduzir minha dor em palavras. Eu procuro, Senhor, chorar para Ti. Eu nem mesmo consigo mais falar. O que eu tenho feito, Pai, é me levantado e sobrevivido, porque Tu és meu Pai. Eu estou num alto nível de estresse, Senhor, e temo que o descontrole possa me levar a cometer uma loucura que possa ferir pessoas e que possa me afastar do Senhor. Ó Senhor, eu sou mero mortal, aflito, angustiado, cheio de necessidades. Pessoas dependem de mim. Senhor, eu quero consertar os meus erros. Eu quero ter uma vida digna para mim e para minha família. Não, Senhor, para me exibir ou para competir com ninguém, ou para oprimir aqueles que têm menos do que eu. Apesar de toda a minha angústia, Senhor, hoje eu entendo que a morte é uma ilusão e não adianta desejá-la para fugir dos problemas. Não adianta colocar na morte a minha esperança de paz. Eu não tenho desejo, Senhor, de fugir da vida e me esconder na sepultura. Eu estou me escondendo nos Teus braços. E eu faço isso porque a minha esperança reside em Ti, e eu sei hoje que a morte é apenas uma ilusão. Eu apenas vou mudar de lugar. E eu não quero, Senhor, ir para nenhum lugar onde Tu não estejas comigo. Senhor, eu quero muitas coisas, mas acima disso não é o meu querer. Eu necessito realmente de muitas coisas, não só para mim, mas para os meus familiares. E de todas as minhas necessidades, nenhuma é mais importante do que garantir a cada passo meu que a minha morada eterna seja do Teu lado. Tenho muitos problemas para resolver, Senhor. Tenho pessoas que dependem de mim e o que eu vou fazer pode mudar radicalmente o futuro delas. Eu não quero causar mais problemas, Senhor.
eu quero solucionar problemas. Eu quero ser a pessoa como Neemias, que fecha as brechas dos muros caídos. Eu quero uma vida de paz e segurança para minha família. E é por isso que eu entro na tua presença e te peço, tem misericórdia de mim, Senhor, por causa dos erros que eu cometi. O Senhor sonda o meu coração e sabe das minhas intenções, mesmo quando eu errei. Mas as pessoas ao meu redor sondam o impacto que eu causei na vida delas. E hoje eu entendo isso, Senhor. Intenções é o Senhor que sonda, mas as pessoas sondam o impacto dos meus erros. Eu não posso convencê-las de que sou inocente ou de que sou bom. Eu não posso curá-las das dores. Eu não posso, Senhor, fazer mais nada além de orar a Ti e pedir. Ajude-as, Senhor, porque eu não posso ajudá-las diretamente. Em todos os erros que eu cometi, Senhor, eu tentei abrir a minha boca com total sinceridade, mas as minhas falhas e limitações se tornaram tão explícitas como se eu morasse numa casa de vidro. Não há quem me console e não há quem me ajude, porque todos me consideram culpado ou indigno de receber, Senhor, o Teu favor. Mesmo repleto de boas intenções, muitas pessoas sofreram, sangraram e me tornaram como um ser desprezível. Eu não estou mencionando isso, Senhor, porque tenho intenção de Te pedir vingança e nem o mal de ninguém. Eu Te peço, Senhor, que nos ajude a evoluir espiritualmente, pois eu sei que sou amada pelo Senhor e até mesmo pelas pessoas a quem eu feri e que hoje se tornaram as minhas acusadoras. Eu menciono, Senhor, estes acontecimentos, não porque eu quero vingança, mas eu venho Te pedir, Senhor, cura as nossas feridas, Pai. Restabelece a nossa paz. Nos ajude a perdoar uns aos outros. Torna os nossos dias mais leves, mais agradáveis, mais tranquilos, mais pacíficos. Preenche-nos, Senhor, com a Tua paz. Revigora a nossa força e a nossa disposição para lutar pelos que dependem de nós. Tira o fardo do medo dos nossos ombros, Senhor. Concede-nos um trabalho digno que não sugue nossa última força. Concede-nos um trabalho que nos dê alguma satisfação em servirmos uns aos outros com alegria. Concede-nos, Senhor, diferentes fontes de renda, para que não nos sintamos aflitos e dependentes de uma única porta. Que sejamos, Senhor, dependentes apenas de Ti e da Tua presença. Ajuda-nos, Senhor, a prosperar. Ensina-nos a administrar os recursos que recebermos. Ajuda-nos, Senhor, a aprendermos a nos relacionar uns com os outros. Ensina-nos, Senhor, a ter um caráter como o Seu. Ajuda-nos, Pai, a pagar o mal com o bem. Ajuda-nos, Pai, a não exigir dos outros aquilo que eles ainda não são capazes de nos dar. Nos concede a cada dia uma noite cujo sono seja reparador. Que nós acordemos renovados, Senhor, pela Tua força e pelo Teu poder. Resolve aquilo que não somos capazes de fazer. Abre os nossos entendimentos
para que não sejamos levados por ideias enganosas. Abre os nossos entendimentos para sermos capazes de conter a dor das nossas aflições e não buscar abrigo e consolo em pessoas e não em Ti. Ensina-nos, Senhor, a falar menos para não errarmos tanto e nem ferirmos o nosso semelhante. E aquele, Senhor, que deseja fazer desta oração um propósito de recomeço contigo, que se arrependa dos seus pecados e coloque nos comentários: eu me arrependo dos meus erros, enganos e tropeços. E aquele, Senhor, que ainda não tem consciência dos próprios erros, que hoje faça uma escolha e pare de chorar e buscar o auxílio de pessoas e busque o Teu. E coloque nos comentários, Senhor: eu escolho chorar aos pés do meu Deus. E aquele, Senhor, que está sofrendo, que não consegue traduzir em palavras, que seja capaz de ouvir esta oração enquanto chora, e que ela entre em acordo, Senhor, comigo e contigo, e diga, sem palavras para traduzir a minha dor nos comentários. E que aquele, Pai, que está tão desesperado, que já está cogitando, Senhor, cometer uma loucura com sua própria vida, seja capaz de entender que a morte só vai piorar a situação daquelas pessoas a quem você ama. Que aquela pessoa que pensa, Senhor, em dar cabo da sua própria vida, possa pensar no impacto que vai causar na vida das pessoas que você ama. E mesmo que essas pessoas estejam profundamente machucadas, acredite, você tirar a sua própria vida vai ser a gota que vai transbordar a sanidade e tirar dessas pessoas a esperança que elas ainda têm. Que essa pessoa, Senhor, seja capaz de desistir da morte e que aquela que não for capaz nesse momento de desistir permanentemente da morte, seja ao menos capaz de adiar a morte enquanto cresce orando conosco neste canal. Que as pessoas que ouçam agora esta oração entendam, Senhor, que elas podem, após a morte, ficar muito distantes do Senhor, e isso aumentaria infinitamente a dor que elas estão sentindo agora. Fortalece, Senhor, essas pessoas para que elas escolham, acima de todas as suas necessidades, que elas tenham a firme convicção de que a suprema necessidade que elas têm é morar ao teu lado. Que nenhuma delas, Senhor, fique atormentada por causa da quantidade de problemas que tem que resolver. Dá, Senhor, a elas sanidade e equilíbrio emocional para dividir o problema e resolvê-lo em pequenas porções, gradativamente e com paciência. Que essas pessoas entrem em acordo comigo e contigo, Senhor, nesta oração e coloque nos comentários: eu escolho fracionar o problema e dividi-lo e enfrentá-lo aos poucos. Que aquelas pessoas, Senhor, quer tenham filhos ou não, que elas entendam que existem pessoas que dependem delas, porque se elas caírem, uma multidão de pessoas cairá junto com elas e perderá totalmente a esperança e dificilmente se reerguerão e curarão a ferida que sua ausência possa causar.
Que essas pessoas, Senhor, que hoje se encontram atormentadas, coloquem nos comentários como sinal de acordo comigo e contigo e escrevam: eu escolho cuidar das pessoas que dependem de mim. Eu te peço por mim e por elas, Senhor, porque somos meros mortais e ignorantes. As nossas intenções, mesmo quando são boas, Senhor, causam muitas vezes impactos devastadores sobre outras vidas. Que essas pessoas, Senhor, entrem em acordo comigo e contigo e aprendam a diferenciar intenção e impacto. O Senhor sonda as nossas intenções, mas os outros seres humanos sondam o impacto que nós causamos sobre elas. Que essas pessoas coloquem nos comentários: hoje eu entendo a diferença entre impacto e intenção. Que essas pessoas, Senhor, aprendam a falar menos e ouvir mais. Que elas não se tornem escravos dos seus acusadores, ainda que eles tenham motivos, porque muitas vezes as pessoas já têm opiniões formadas sobre nós. E quanto mais nos justificamos, Senhor, mais aprisionados ficamos nas acusações e na cadeira dos réus que o inimigo nos colocou. Que essas pessoas entrem em acordo comigo e contigo, Senhor, e coloquem nos comentários: eu escolho perdoar. Perdoar nada mais, nada menos do que os meus acusadores. Que essas pessoas, Senhor, aprendam a necessidade de sair de cena, assim como Davi, que mesmo sendo inocente, teve que fugir de Saul e ficar escondido em uma caverna. Davi era inocente. Quanto mais nós que somos culpados, Senhor, muitas vezes por magoarmos pessoas sem intenção. Ensina, Senhor, a cada um de nós a sair de cena, a parar de se explicar, porque é o Senhor que nos justifica e o tempo é necessário para que nós possamos deixar cada um seguir o seu rumo. Ensina, Senhor, a cada um a dizer adeus para aqueles que queiram ir, para que ninguém fique ao nosso lado, porque é obrigado a estar conosco. E nesta oração, Senhor, acima de tudo eu te peço, ajuda-nos, Senhor, a conquistar o pão de cada dia, não apenas o pão, Senhor, mas que nós possamos cuidar dos nossos familiares com dignidade, não para poder oprimir aqueles que não têm, mas para que possamos ser um canal de bênção primeiramente para a nossa família. E eu te peço, Senhor, que ajude a cada um de nós em todas essas coisas, para que nós possamos ter paz, porque às vezes a solução está mais perto do que conseguimos observar. Mas o tremor e o temor, o pânico, faz com que fiquemos cegos, mesmo que a solução esteja diante de nós. Não deixe, Senhor, que sejamos levados e percamos ainda mais tempo das nossas vidas com ideias enganosas. E ensina, Senhor, e ajuda-nos a perceber que muitas vezes existem pessoas furiosas esperando apenas um deslize para poder nos acusar e dar em nós um último golpe que vai fazer com que nós desistamos de lutar. Ó Senhor, as nossas dores são como feridas que sangram, cada uma numa intensidade. E nós estamos, Senhor, nadando num tanque cheio de tubarões, inimigos que querem nos destruir. Eu te peço, Senhor,
Dá-nos equilíbrio para que nós possamos, mesmo que tenhamos que conviver com pessoas que estão feridas e iradas contra nós, ajuda-nos, Senhor, a conter as nossas emoções e não sangrar as nossas dores, porque alguns tubarões estão esperando apenas o próximo sangramento, apenas o próximo desabafo, para se voltarem contra nós e nos destruir. Eu não te peço, Senhor, vingança. Eu te peço, Senhor, tem misericórdia de nós, porque somos meros mortais ignorantes. Ainda que pareça loucura, Senhor, porque humanamente não há saída, eu escolho confiar em Ti. Por muitas coisas, Senhor, cada um de nós já passou, mas nós não chegamos até aqui para desistir. Eu escolho continuar caminhando contigo. Em nome de Jesus, o Yeshua HaMashiach. Amém.